Boa noite, vamos à nossa oração, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior e que esse seja mais um momento proveitoso a todos nós, que possamos nos abrir ao aprendizado, compreendendo que, mesmo ainda pequenos, temos muito a contribuir no entendimento, da caminhada daqueles que estão ao nosso lado. Então, que possamos nos abrir para receber o aprendizado, mas também multiplicar isso durante a nossa caminhada. Obrigada, Mestre, por sempre nos amparar nos momentos de dor e sempre estar também ao nosso lado nos momentos de alegria. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do livro Perdão. E o tema de hoje, que é luto, ele é relativo aos capítulos 5, 6 e 7. Então, nós estamos vindo, da palestra anterior, em que foi falado sobre o desencarne na infância. Um tema delicado, que mesmo para aqueles que seguem a doutrina espírita, é algo que traz desconforto, que traz dor, que traz dúvida. E os capítulos que a gente vai abordar hoje, eles falam justamente de como, especificamente os pais do Henrique lidam com esse luto, lidam com esse desencarne. Embora a temática de hoje ela esteja relacionada à história do livro e, portanto, a um desencarne, hoje a gente vai conversar sobre o luto de uma forma um pouco mais ampla. E para que a gente possa conversar sobre o luto, dessa forma mais ampla, eu trouxe um conceito, se a gente buscar em dicionários, em livros, na internet, a gente vai encontrar vários conceitos para luto, Mas eu encontrei um conceito que eu acho que é interessante a gente partir desse conceito para que a gente possa, dar prosseguimento à nossa conversa. Então, eu só vou ler esse conceito sobre o luto para a gente poder depois destrinchar. Então, o conceito ele fala o seguinte, que o luto é um processo natural e individual de reação à perda de algo ou alguém significativo, envolvendo sentimentos, tais como tristeza, raiva e culpa, reações físicas e comportamentais, como forma de adaptação e elaboração dessa ausência, seja por morte de um ente querido, fim de um relacionamento, perda de um emprego, sonhos ou saúde. Por que eu peguei esse conceito? Porque a gente muitas vezes pensa no luto apenas relacionado ao desencarne de alguém, mas o luto é algo muito maior. O luto é um processo, como foi descrito, que ele está relacionado à perda. Só que a perda, não precisa ser necessariamente alguém que desencarna. Nós lidamos com perdas todos os dias das nossas vidas, Nós perdemos emprego, nós perdemos relacionamentos, nós perdemos oportunidades. E a questão do luto é a forma como a gente lida com essa perda. É óbvio que quando nós estamos falando do desencarne de alguém querido, alguém significativo para nós, essa perda tem, um significado maior, Esse luto ele é mais intenso. Mas eu queria que a gente pudesse partir desse princípio do luto de uma forma mais ampla, porque aí a gente vai entender que não é exatamente a perda a questão, e sim como nós lidamos com esse nosso entendimento sobre perda. Porque, vamos lá, segundo esse conceito que eu li, o conceito ele fala que é uma reação à perda de algo ou alguém significativo. Então, quando alguém desencarna, você sente a perda dessa pessoa porque ela está partindo para um outro plano. Você não vai ter contato físico constante mais com essa pessoa, pelo menos não perceptível materialmente falando. Mas essa perda pode ser também a perda de algo, que pode ser tão significativo quanto uma pessoa.
Então, vários de vocês já devem em algum momento ter ouvido falar, né, ou até presenciado alguém num luto extremamente intenso, por exemplo, pela perda de um emprego. A pessoa ela perde o emprego e ela entra num nível de desespero tão grande, inclusive em alguns casos, infelizmente, né, acabando até atentando contra a própria vida pela perda de algo material que é um emprego. E aos olhos de muitas pessoas, isso parece irracional. Por que que alguém entraria num desespero tão intenso porque perdeu o emprego? Por que que alguém atentaria contra a própria vida por causa de um emprego? E aí eu estou usando o emprego como exemplo, mas pode ser, por exemplo, o fim de um relacionamento, ou até mesmo o desencarne de alguém. Porque a perda, ela é muito individual. É muito difícil para nós avaliar a perda do outro, porque só o outro entende o que é essa perda para ele. Então, quando nós, né, enxergamos o luto do outro e começamos a julgar esse luto, nós temos uma grande dificuldade de sermos justos, porque nós não estamos na pele do outro. Quando nós estamos falando do desencarne de alguém, é meio que consenso entre as pessoas que a pessoa sente dor, que a pessoa sofre. Então, nós até aceitamos, de certa forma, né, um luto um pouco mais intenso. Mas quando nós percebemos um luto por algo que aos nossos olhos é insignificante, ou que aos nossos olhos não tem esse valor tão grande, como, por exemplo, um relacionamento, como um emprego, como uma casa, nós geralmente julgamos de forma injusta e pesada esse indivíduo. Mas aí é que está a questão. Uma pessoa que entra num luto tão intenso, que sofre pela perda de algo material, como, por exemplo, uma casa, como um emprego ou um relacionamento, é a casa, é o emprego, é o relacionamento que realmente está fazendo a perda desse relacionamento, dessa casa, desse emprego que está fazendo ela sofrer, ou o que aquilo significa para ela. Porque o que é o luto? É a dificuldade de nós lidarmos com a ausência de algo, mas não é a ausência necessariamente o problema, mas o que aquilo significa nas nossas vidas. Então, quando, por exemplo, uma pessoa ela entra em luto porque ela teve o fim de um relacionamento, mas ela pode depois encontrar outra pessoa, ela vai entrar em um outro relacionamento, não é o fim do mundo, mas dentro da cabeça daquela pessoa, naquele momento, às vezes é o fim do mundo. O que que aquele relacionamento significa para ela? O que que ela depositou neste relacionamento de expectativas, né, de esperanças? O que que aquele relacionamento preencheu dentro dela? E que agora ela se sente vazia porque ela colocou todas as expectativas naquele relacionamento. O mesmo vale para um bem material, como uma casa. O que a casa significava para aquele indivíduo? O quanto ele lutou para ter aquela casa? O quanto de sofrimento ele passou para ter aquela casa? O que que aquela casa significava dentro de um contexto da vida daquele indivíduo? Por isso que julgar o luto alheio é algo que é sempre injusto. Nós não conseguimos medir a dor do outro, porque nós sempre, quando vamos medir algo, a gente sempre vai partir de um referencial, né? Então, se eu vou medir, né, sei lá, vou medir a minha parede, eu vou partir de um referencial, uma fita métrica ou palmos, eu vou usar alguma coisa para ter uma referência de medida. Qual é a nossa referência de medida da dor do outro? É a nossa própria dor. Então, quando eu vou julgar a dor alheia, eu vou fazer isso usando como nível de comparação o que eu sinto que é dor. Só que
Nós somos seres diferentes. Temos jornadas de vida diferentes. A minha dor não é igual à dor do outro. A forma como eu encaro a dor não é igual à forma como o outro encara a dor. Eu posso perder um emprego e ficar até feliz com isso. Ou ficar triste, mas seguir em frente. Alguém pode perder o emprego e achar que a vida dele acabou. Porque muitas vezes ele estava vindo numa jornada em que ele achava que nada dava certo na vida dele, em que ele não conseguia nada, em que ele não prestava para nada, e finalmente ele conseguiu um emprego, ele finalmente se viu útil, ele finalmente achou que teve sucesso e ele perdeu isso. Não é o emprego que ele perdeu, mas é o que o emprego representava na vida dele. E como eu posso julgar isso? Como eu posso dizer que é algo supérfluo demais para que ele possa estar sofrendo? Eu não tenho como fazer isso porque eu não estou no lugar dele. O luto, ele é, como no conceito que eu li aqui, é extremamente individual. Ele é pessoal. Independentemente da origem desse luto, do porquê o indivíduo está de luto, ele é pessoal. Cada um encara as suas perdas de uma forma diferente. Porque cada um tem valores diferentes. Cada um, né, enxerga a vida de uma forma diferente. Só que nós precisamos também entender que, como, né, tá nesse conceito que eu li, o luto ele é natural. Então, o luto ele faz parte do nosso momento evolutivo. Nós entramos em luto quando acreditamos ter perdido algo. Quando, dentro do nosso entendimento, nós perdemos algo. Quando é algo significativo para nós, quando é algo que representava, né, algo muito importante na nossa vida, nós vamos entrar em luto. E negar isso também é um problema. Porque à medida em que a gente vai aprendendo, crescendo, estudando, a gente começa a achar que, eu estou evoluindo e eu entendo que, na verdade, tudo é temporário, então eu não tenho a posse de nada, a não ser de mim mesmo, então eu não posso sofrer pela perda de algo, porque, na verdade, nunca foi meu. É muito bonito na teoria. Só que nós somos ainda seres num processo de aperfeiçoamento. Talvez quando estivermos, talvez não, né? Com certeza, quando estivermos num patamar evolutivo mais avançado, quando formos espíritos puros, nós não encararemos a perda de algo, né, como algo sofrido, porque nós não vamos entender que foi perda. Só que nós não estamos nesse patamar evolutivo. Nós estamos num momento em que ainda dói. E nós precisamos aceitar isso. Não nos acomodar com a nossa imperfeição, mas aceitar que nós somos imperfeitos. Porque nós precisamos vivenciar o luto. Nós precisamos vivenciar, nós precisamos sentir o luto até mesmo para entender esse luto e ressignificá-lo. Se eu ignorar o luto, eu não vou conseguir trabalhar ele em mim. A dor ela não vai deixar de existir, ela vai continuar existindo. A diferença é que eu vou estar fingindo que ela não existe, eu vou estar escondendo ela embaixo do tapete, para aparentemente parecer uma pessoa superior. Só que ela vai continuar ali, latente, mas vai continuar ali. A dor, ela precisa ser sentida, ela existe um motivo para existir, né? Ela tem um motivo para existir. Então, ela precisa ser sentida, ela precisa ser
quando possível, raciocinada, compreendida. Porque é assim que nós nos aperfeiçoamos. Se a gente começa a ignorar o que dói, nós não vamos. é, Se a gente ignora o que dói, a dor continua existindo. Ela continua sendo parte, né, primária da nossa vida. A dor, ela deixa de ter esse significado tão grande quando ela começa a ser compreendida. Mas para isso eu preciso sentir. Então, e aí eu falo até dentro, né, de nós aqui que estamos numa palestra, né, de uma casa espírita, né? Então seguimos a doutrina espírita. Nós muitas vezes nos cobramos não sentir o luto. Por quê? Porque nós já temos o entendimento de que a vida é eterna e que quando alguém desencarna, essa pessoa, ela não morre, ela continua viva, então não tem por que sofrer. Gente, isso não existe, não no nosso patamar evolutivo. Então, não é porque você segue a doutrina espírita, porque você acredita na reencarnação, porque você acredita no plano espiritual, que não vai doer. Vai, e a gente precisa assumir isso, admitir isso. Fala, Adriana. Uma perguntinha. Como lidar com sentimentos de injustiça ou frustração que surgem quando algo que valorizávamos muito, como um emprego, um relacionamento, desaparece? A primeira coisa que a gente precisa entender é o porquê que nós estamos sofrendo tanto por essa perda, entre aspas. Né? E eu nem estou aqui, neste momento, falando sobre a questão se é perda ou não, porque a gente vai falar sobre isso. Mas o primeiro ponto é por que este sofrimento tão intenso? Não é menosprezar a dor. Entenda, eu não estou dizendo para você menosprezar a dor que você está sentindo, mas para você entender por que que ela está tão intensa. Por que que está doendo tanto, né? Eu perder esse emprego? Por que está doendo tanto alguém ter, né, tirado algo que eu acreditava ser meu por direito? Como que eu posso aprender com isso? O que que essa situação tem a me ensinar? Eu sinto a dor, mas eu aprendo com ela. Por quê? Se eu sinto a dor e não aprendo nada, significa que eu senti essa dor em vão. E, sinceramente, não deve ter algo pior no mundo do que você sentir dor e não ganhar nada com isso. Se a dor ela existe, não tem como nós fugirmos dela, que pelo menos ela nos traga aprendizado. Então nós precisamos nos abrir para esse aprendizado. É óbvio que no momento da dor intensa, quando você está no olho do furacão, quando você está naquela sensação de angústia, é muito difícil você raciocinar e falar o que que eu tenho, né, o que que eu posso aprender com essa dor. Mas passado esse momento mais intenso, que a gente possa realmente raciocinar e refletir. Será que é injustiça mesmo? O que que é injustiça? Será que o que eu estou perdendo realmente significava tanto assim? Será que não foi até melhor? Será que eu não tenho agora a possibilidade de encarar uma outra oportunidade? Tudo isso precisa ser refletido. Tudo isso precisa ser compreendido por nós. Nós precisamos usar o nosso racional. O emocional é importante sentirmos as nossas emoções, é importante deixar que a emoção ela flore, mas nós precisamos trabalhar essa emoção com a razão e raciocinar dentro, né, dessa emoção como eu posso sair melhor do que eu entrei dessa situação. E eu estou dizendo isso não como se fosse algo fácil, porque não é. Isso demanda esforço, isso demanda trabalho. É trabalhoso crescer, é trabalhoso aprender,
mas nós precisamos começar a nos abrir para esse aprendizado, ou nós vamos estagnar. Nós vamos continuar alimentando a revolta, porque essa é a grande questão. A gente fala muito do termo resiliência, né? Sempre quando estamos falando de perda, quando estamos falando, né, de dor, a gente sempre cai de novo nesse termo resiliência. O que que é ser resiliente? Ser resiliente não é deixar de sentir a dor. Ser resiliente é sentir a dor e usar a dor para o próprio crescimento. Ser resiliente é se permitir aprender com a dor que sente. Não é fingir que a dor não existe. E é isso que a gente precisa entender. Porque muitas vezes, nessa ânsia de parecer um ser evoluído, nós queremos esconder a nossa dor. Nós queremos esconder o nosso luto. Ah, não, eu não estou sentindo nada, não. Eu já aprendi. Será mesmo? Eu preciso sentir essa dor, até porque só assim eu vou aprender com ela. Por isso que o luto é natural. Ele é natural devido ao momento evolutivo em que nós estamos. Só que ele também é individual. Então, como uma pessoa vivencia o luto, isso é muito individual. E mais do que isso, a forma como ela externaliza esse luto também é individual. Por quê? Porque muitas vezes você vai enxergar o outro, vamos colocar no exemplo do desencarne, que é o exemplo do livro, né? Nós temos o Henrique, uma criança que desencarna, e nós temos pai e mãe em luto. Só que os dois encaram o luto de uma forma totalmente diferente. O pai com a revolta e a mãe com a resiliência. Mas não quer dizer que a mãe está sentindo menos dor. Não quer dizer que a mãe está sofrendo menos que o pai por estar sendo resiliente. É isso que precisa ficar claro. A forma como nós externalizamos a nossa dor não significa que você está sentindo mais ou menos dor. É só a forma como você encara a vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente julga, né? A gente vai, vamos pegar o caso do desencarne, a gente vai num velório. E aí, se a pessoa ela está desesperada demais, ela é escandalosa, ai, ela não entende que a vida continua, é amor possessivo. Se a pessoa ela é comedida, não chora, ela não amava o fulano. Ai, ela é muito fria. Quem somos nós para dizer o que que a pessoa está sentindo? Porque a gente precisa entender que o que você sente, o que você externaliza, nem sempre é compatível. A pessoa ela pode estar sofrendo intensamente, mas externalizar isso de uma forma mais sóbria. Não quer dizer que ela não esteja sofrendo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse nosso julgamento do que é o luto para o outro e para nós e como ele deve ser vivenciado, porque cada um encara o luto à sua forma. Fala, Adriana. Uma outra perguntinha. Quando nos deparamos com esse sentimento de perda, muitos outros afloram, inclusive o da culpa, que nos leva a um inferno íntimo de ressentimentos contra nós mesmos. Como nos livramos dessa culpa que nos escraviza? Essa é a questão, porque vamos lá. O luto é o sofrimento pela sensação de perda. Mas por que que a gente sofre quando perde, entre aspas, algo? O luto, na verdade, ele só está aflorando um conjunto de sentimentos, de uma história muito profunda e individual. Então, o luto ele pode estar atrelado à culpa, o luto pode estar atrelado à solidão, o luto pode estar atrelado ao medo, o luto pode estar atrelado a, a sensação de vazio, a insegurança, ele pode significar muita coisa.
E por isso que ele é tão diferente para cada um de nós. Então, muitas pessoas encaram o luto de uma forma intensa, sofrem intensamente pela perda de alguém, porque tem medo de ficar sozinho, porque depositou naquele relacionamento, naquele indivíduo, toda a sua razão de viver, toda a sua felicidade. Eu não sou feliz sem o fulano. Se ele for embora, então a minha vida acabou. Por quê? Porque essa pessoa muitas vezes ela é tão insegura que ela não consegue enxergar motivo para ser feliz por si só. Tem que ser o outro trazer a felicidade para ele. A felicidade não é uma construção sua. A felicidade é trazida pelo outro. Pode ser culpa. Muitas vezes nesse luto você está ali, né, repensando o que eu fiz de errado. Será que se eu tivesse feito isso ou aquilo, as coisas teriam sido diferentes? Será que a pessoa ela não teria, né, dependendo do caso, um acidente, por exemplo? Será que se eu tivesse falado isso? Será que se eu tivesse feito aquilo? E a pessoa começa a se culpar como se ela fosse a razão do outro ter desencarnado. E mesmo que você tenha uma parcela de responsabilidade no desencarne do outro, ainda assim, você se culpar não vai trazer o outro de volta. Existe uma infinidade de sentimentos relacionados ao luto. E é por isso que é injusto você acreditar que entende o luto do outro, porque a gente não consegue, às vezes, entender o nosso próprio luto. Porque muita coisa são muitas características nossas, eu nem vou chamar de desvirtudes, são muitas características nossas que nós estamos lapidando, muitos sentimentos nossos que nós estamos lapidando, que neste momento ainda nos faz sofrer com a perda, com a sensação da perda. Então, o que cabe é cada um de nós, no momento de luto, tentar entender esse luto. Eu estou me sentindo culpada? Por quê? Será que eu realmente sou culpada? Será que eu não estou sendo injusta, né, ao me culpar por algo que aconteceu com o outro? Às vezes eu tenho uma parcela de responsabilidade, ok, vou assumir a minha responsabilidade, mas me culpar excessivamente não vai trazer o outro de volta. Ah, eu estou sofrendo intensamente porque eu não vejo razão de viver sem o outro. Será que não é o momento aí de eu trabalhar o meu amor próprio? De eu tentar entender o que é a felicidade? De eu compreender que cada um de nós tem a sua própria jornada e que é, vai ter momentos em que nós vamos nos distanciar dos outros. Se não é pelo desencarne, vai ser por um outro motivo. Cada um de nós vai ter que avaliar o porquê do próprio luto. Na história do livro, a gente vê isso claramente. Como o pai do Henrique tem muita dificuldade de lidar com a perda, porque, entre outras coisas, porque ele colocou no filho dele, né, ele embutiu naquele relacionamento, né, muitas expectativas. Tanto que a gente percebe que ele era uma pessoa, e quando ele casa, quando ele tem um filho, ele se torna uma pessoa diferente. Como se a mudança da vida dele fosse pela presença da esposa e do filho. Tanto que a gente começa a perceber agora que ele começa a mudar e a lembrar muito o que ele era antes. Às vezes nós colocamos tanta expectativa no relacionamento, como se o outro me mudou, o outro me fez ser uma pessoa melhor. E sem o outro, acabou. Mas nós precisamos valorizar a nossa mudança, o nosso trabalho, as nossas conquistas. O outro contribuiu. E durante o período que ele esteve conosco, ele contribuiu muito. Que bom, só que agora eu vou continuar seguindo com outras pessoas e principalmente comigo mesmo. Não é fácil, mas nós precisamos começar a trabalhar isso, a entender tudo isso de uma forma mais racional. Mas, de novo, eu vou repetir, vou ser insistente nisso. Cada um de nós
Por mais que a gente viva no coletivo, por mais que nós, muitas vezes, reencarnamos seguidamente do lado da mesma pessoa, nós somos indivíduos. E cada um de nós tem uma jornada. Cada um de nós é feito de um conjunto imenso de experiências. Experiências que são diferentes umas das outras. Então, o meu luto, ele tem um significado. O luto do outro tem outro significado. O meu pode estar ligado à culpa, a do outro pode estar ligada à sensação de solidão, de insegurança. O meu luto pode estar relacionado ao fato de eu acreditar que eu preciso sempre ter alguém do meu lado e essa sensação de perda me faz sentir, né, sozinho no mundo. O outro não, o outro pode ser um amor possessivo. Cada um vai ter o seu motivo pelo qual, né, sofre com a perda. E é por isso que é extremamente injusto nós compararmos o luto. Ah, na cultura tal o luto é assim, na cultura tal o luto é assado. Então, fulano não sofre. Não dá para dizer que fulano não sofra ou que ciclano sofra mais ou sofra menos. Não se mede sofrimento. Porque a nossa régua, ela só serve para medir o que é nosso. O outro, ele vai ter que medir o sofrimento dele com a sua própria régua. Toda vez que você usa a sua régua para medir a vida do outro, essa medida ela está equivocada. E não estou falando só de sofrimento, estou falando de tudo. Né? A gente costuma usar a nossa régua de moralidade para medir a vida do outro, o comportamento do outro. A nossa régua só serve para medir a nossa própria vida. É óbvio que é um parâmetro para você entender o que é certo ou errado, o que é bom, o que é ruim. Mas medir o outro, analisar o outro, julgar o outro por uma régua que é imperfeita, que é a nossa, isso é falho e é injusto. Então, nós precisamos trabalhar o luto, precisamos trabalhar ele de forma racional? Sim, mas o nosso, não o do outro. Então, no contexto do livro, seria extremamente injusto se a mãe do Henrique começasse agora a julgar, né, o luto do seu marido. Da mesma forma que é injusto para ele julgar o luto da sua esposa. Então, quando ele, por exemplo, começa a ver a esposa lidando de uma forma mais sóbria, né, vamos colocar dessa forma, a perda do filho, ele não entende. Como assim? Ela já está vestindo uma roupa de outra cor? Ela já está saindo de casa? Como assim? Já passou? Ele não consegue entender. Porque ele está vivenciando um luto que é diferente. Então, por isso, nós precisamos, né, nessa nossa conversa sobre o luto, sim, trabalhar o luto, sim, lapidar o nosso luto para que ele seja algo mais saudável para nós, mas nós estamos falando do nosso luto e não do luto alheio. Fala, Adriana. Como poderemos achar consolo no luto com base no falecimento quando não temos a base filosófica ou religiosa da reencarnação? Vamos lá. A reencarnação, ela traz consolo para quem acredita nela, mas em outras religiões, ou até mesmo na ausência da religião, existem outros fatores que também trazem um consolo. Então, por exemplo, se você buscar uma pessoa que, né, uma pessoa que acredita no céu, qual é o consolo? A pessoa está num lugar melhor. Ela está no céu, ela está do lado de Deus. Existe sim um consolo. Eu, quando eu desencarnar, eu também vou para lá. Uma pessoa que é ateia, que não acredita em plano espiritual, qual é o consolo? Todos nós morremos, isso faz parte do ciclo biológico da vida, e eu tenho que entender isso. Então, independentemente da religião,
independentemente se você tem ou não uma religião, existem fatores que você pode utilizar para basear, né, esse trabalho do luto. E todos eles são válidos. Você não precisa acreditar na reencarnação para trabalhar o luto, para lidar com o luto de uma forma um pouco mais saudável. Tanto que nós vemos muitas pessoas que são evangélicas, né? Como, né, um exemplo, e que lidam com o luto de uma forma super tranquila. Ele desencarnou, ele foi para o céu, ele está do lado de Deus. Deus chamou ele para perto dele porque ele é muito importante lá. Ele já fez o seu papel aqui. Deus é justo, então é justo, não é nada de injusto o desencarne. E muitas vezes essa visão do céu, né, do desencarne ser, né, a justiça de Deus, isso traz um consolo muito grande. Para uma pessoa que não crê em nada espiritual, né, uma pessoa mais materialista, encarar o ciclo da vida como algo biológico em que tudo cresce, desenvolve e morre, também é algo, né, que traz um consolo e também tem a sua beleza. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai, uma hora, deixar esse plano material. Então, ele foi, eu vou depois. Então, existem outras formas além de crer na reencarnação. Então, nós precisamos também entender que não é porque nós seguimos a doutrina espírita, nós acreditamos na reencarnação, que nós temos uma ferramenta mágica para lidar com o luto e todo o restante do mundo está sofrendo. Porque, como eu comentei, nós também sofremos. Muitas pessoas seguem a doutrina espírita e sofrem intensamente quando alguém desencarna. Aí você vai virar para essa pessoa e falar assim: ah, mas você não acredita no plano espiritual? Eu acredito, mas eu queria ela aqui, essa pessoa aqui, eu não queria que ela tivesse para lá. Eu acredito no plano espiritual, mas a pessoa foi para lá e eu tô aqui. O problema não é para onde ela vai, é o fato dela não estar do meu lado. É o fato do que eu tô sentindo com a ausência dessa pessoa. Então, mesmo acreditando na reencarnação, isso não significa que eu vá lidar com o luto de uma forma, né, extremamente sóbria, extremamente saudável. Por quê? Porque eu sou um ser humano falível, independentemente da religião, da filosofia, né, que eu levo a minha vida. Então, não é porque você está na religião A ou B que você tem, né, mais ou menos ferramentas para lidar com o luto, por quê? Você vai aprendendo a lidar com o luto de forma mais saudável à medida que você evolui. E essa evolução não está atrelada a uma religião. Até porque hoje, né, nós seguimos a doutrina espírita, mas pode ser que na próxima reencarnação sejamos evangélicos, budistas, muçulmanos. A bagagem que nós carregamos, que nós conseguimos angariar nessa vida, a gente vai carregar e vai colocar em prática uma outra religião. Então, não é o fato de eu estar numa religião hoje que eu vou deixar de sentir a dor da perda, ou que eu vou sentir mais que o outro. Não é a religião, sou eu. Não é a religião, é os sentimentos que essa perda me traz. Lembra da história que eu comentei do emprego? Quem perde um emprego e entra em desespero não é o emprego, é o que o emprego significa para ela. Quem perde alguém, né? Quem tem um ente querido que desencarna, não é literalmente o desencarne, mas o que aquilo significa para ela. E isso independe da religião. Eu posso acreditar que ela está no céu, eu posso acreditar que ela está no plano espiritual, eu posso acreditar que ela não está em lugar nenhum, porque não existe vida espiritual, não existe plano espiritual. Não é isso que vai fazer doer menos. É a forma como eu enxergo essa perda. É o fato de eu ainda acreditar que é uma perda.
À medida em que nós vamos evoluindo e nós vamos deixando de ser tão materialistas, nós vamos ampliando a nossa visão, independente da religião, esse luto ele vai, né, se dissipando. Mas nós ainda precisamos crescer muito para isso. Nós precisamos evoluir muito para isso. É óbvio que no contexto da doutrina espírita, as nossas ferramentas, né, as ferramentas que nós temos são úteis. Então, nós temos que fazer uso delas. Então, o entendimento de um plano espiritual, da reencarnação, né, do fato de que quando nós desencarnamos, nós precisamos seguir em frente com a nossa vida, isso pode ser extremamente útil. Então, já que nós estamos aqui dentro de um contexto, né, da doutrina espírita, do espiritismo, são essas ferramentas que nós vamos usar, porque essa é a nossa verdade. E precisa ser importante por quê? Primeira coisa, a gente precisa lapidar em nós o que que é perda ou não. O que que eu perco? Eu só perco aquilo que me pertence. Eu não posso perder, por exemplo, né? Deixa eu pegar alguém aqui. Eu não posso perder a cortina da Suzana, porque ela não é minha. Eu só perco aquilo que eu acredito ser meu. Então, isso é um primeiro ponto que a gente precisa começar a trabalhar nas nossas vidas. O que que é nosso, de verdade? Os filhos são nossos, os pais são nossos, as esposas são nossas, os maridos são nossos. Este corpo material é nosso. O que efetivamente é nosso? Será que eu estou perdendo alguém quando alguém desencarna? Será que eu estou perdendo alguém quando um relacionamento acaba? Será que eu estou perdendo alguma coisa quando, né, eu perco o emprego ou perco minha casa? Isso era realmente meu? Eu tenho essa sensação de posse. Como eu posso trabalhar isso? Como eu posso começar a lidar com, né, a trabalhar esse desapego, entendendo que tudo é temporário. A visão de reencarnação, ela é muito útil para isso. A visão de que nós, né, estamos no plano material, vamos para o plano espiritual depois, é muito útil para isso. Então nós precisamos começar a trabalhar isso nas nossas vidas hoje. O que que é realmente nosso? Porque sabe qual é o problema? É que nós colocamos a posse em tudo. Meu filho, minha mãe, meu pai, minha casa, meu emprego, meu marido, minha esposa. E geralmente aquilo que a gente menos coloca posse é no que realmente é nosso, que é aquilo que a gente aprende. Geralmente aquilo que a gente menos valoriza como posse é a única coisa que realmente é posse, que é aquilo que a gente angaria de aprendizado moral, que é aquilo que a gente angaria de aprendizado intelectual. Isso é seu. Mas é isso que geralmente você menos valoriza. Você coloca muitas vezes a expectativa da sua felicidade, né, do seu bem-estar, naquilo que é temporário. E dificilmente coloca naquilo que é permanente. A minha felicidade, ela depende do meu marido estar do meu lado e não do fato de eu ter aprendido a ser uma pessoa melhor. A minha felicidade depende, né, de eu ter um emprego ou de eu ter uma saúde material e não do fato de hoje eu já ser menos egoísta. A gente coloca expectativas no que é temporário e a última coisa que a gente valoriza é a única coisa que realmente é permanente, que é a nossa bagagem. Fala, Adriana.
Quais comportamentos de apoio são mais eficazes quando alguém está de luto? A primeira coisa é o respeito. Não tenta julgar e nem tenta menosprezar, diminuir a dor do outro. Porque muitas vezes a gente acha que ao diminuir a dor do outro, a gente está ajudando. E eu entendo por que que às vezes a gente faz isso, mas a gente tem que tentar evitar. De dizer, ah, não é isso tudo. A outra pessoa está sentindo dor, não é você. Então não diminua a dor do outro. Não trate a dor do outro como se fosse uma coisa pequena. Ah, você não devia estar sentindo isso porque ele está num lugar melhor. Você não devia estar sentindo isso porque é a vida é eterna. Ele está sentindo. Respeite a dor do outro. Esse é o primeiro ponto. Se coloque à disposição. Olha, por mais que eu não entenda exatamente o que você está sentindo, eu estou aqui do teu lado para te ajudar no que for preciso. É isso que a gente precisa fazer. Se colocar à disposição para auxiliar, sem julgar e sem tentar pesar se a dor do outro é válida ou não, se é grande ou pequena. E se você não consegue fazer isso, pelo menos se cale. Se você não consegue entender que a dor do outro, o outro é que está sentindo, se na sua cabeça é uma dor inútil, é uma dor desnecessária, que é um escândalo da parte do outro, então se cale. Porque quando você desrespeita a dor do outro, você só intensifica ela. Porque não bastasse o outro estar sentindo dor, agora ele também vai se culpar por isso, porque a dor dele é uma dor que ele não devia estar sentindo. É aquela velha história, tem tanta gente no mundo passando fome. Tem tanta gente no mundo sem ter um lugar para viver. Tem tanta gente no mundo. Eu entendo quando a gente faz essa comparação. A gente faz essa comparação para tentar mostrar ao outro que não é o fim do mundo. Eu entendo. Mas quando a pessoa está sentindo dor, isso soa de uma forma muito agressiva. É como se você estivesse dizendo que a dor dele não tem valor. E como lidar com isso? Você está sentindo uma dor dilacerante. E aos olhos de todo mundo, essa dor não deveria existir. Então, além de tudo, agora você começa a se culpar e achar que você está errado. Isso é muito complexo. Então, respeito é o primordial. Você quer estar, você quer ajudar, se coloque à disposição para auxiliar, sem tentar diminuir o que o outro está sentindo. Traga o conforto. Ele está num lugar melhor, ele, né? A vida é eterna, ele não morreu, ele continua vivo, mas traga isso de uma forma, né, um pouco mais respeitosa. Quando você fala, né, quem aqui já passou pelo luto sabe disso, né? Quando você fala para alguém, ele está num lugar melhor, isso é a última coisa que a pessoa quer ouvir, porque o lugar melhor para ela era do lado dela. Ah, ele tá num lugar melhor. Não, o lugar melhor para ele era do meu lado, porque eu queria que ele estivesse aqui. A pessoa ela não consegue entender que a vida do outro continua, que ele está traçando a sua jornada agora num outro plano. Neste momento, não dá para pensar assim. Então, respeite isso, se coloque à disposição e aos poucos, você quer trazer esse esclarecimento, vai trazendo aos poucos, mas de uma forma respeitosa. Fala, Adriana. Comumente, como conforto, se diz: a vida continua. Em que momento do luto isso começa a fazer sentido? Isso vai variar de indivíduo para indivíduo, porque a vida continua para quem desencarnou e continua para quem continua encarnado. E esse é o problema. Porque a vida continua, só que sem a pessoa, fisicamente ali. Então,
Para o indivíduo usar, ter esse entendimento como um consolo, como um conforto, isso vai depender do indivíduo. Ele precisa começar a trabalhar, né, isso dentro dele, de que a vida continua, e mesmo estando nós em locais diferentes, em planos diferentes, ainda assim nós podemos ser felizes, em algum momento a gente vai se encontrar, mas isso é muito pessoal. Porque a gente sempre tenta, né, usar esses esclarecimentos. Ah, a vida continua, vocês vão se encontrar. Dependendo do nível de dor que o indivíduo está sentindo, isso traz mais prejuízo do que benefício. Para uma pessoa que está num nível de desespero muito grande, de que ela não vê razão de viver sem o outro, quando você fala, ai, um momento vocês vão se encontrar. É por isso que muitas pessoas tiram a vida durante o luto. Eu vou encontrar, então deixa eu acelerar o processo. Ela está no plano espiritual, então eu vou para lá também. Então, depende muito. Então, o que é consolo para alguns, não é consolo para outros. É a história que eu falei, está num lugar melhor. Lugar melhor para quem? E quando você tem um entendimento um pouco maior da doutrina espírita, você começa a perceber que esse lugar melhor também é muito relativo. Ela está num lugar melhor? Isso vai depender. Isso vai depender da vibração da pessoa, isso vai depender, né? É óbvio que, independentemente de onde ela está, é o local onde ela deveria estar, dentro da sintonia dela, que vai trazer aprendizados, crescimento. Mas esse é um outro agravante. Conhecimento traz consolo, dependendo da forma como você encara esse conhecimento. Ah, entender a reencarnação, entender a vida eterna traz consolo. Mas entender que quando você desencarna e alimenta determinados sentimentos, você se direciona para uma região umbralina que talvez não seja muito agradável, talvez isso traga mais dor e desespero. Às vezes, aquela visão religiosa de ir para o céu era melhor. Por quê? Porque você achava a pessoa morreu, tá lá com Deus. Agora você já começa a pensar, onde será que ela tá? O que que será que ela está sentindo? Será que ela está sofrendo? Então, se você não lida bem com o conhecimento que você adquire, esse conhecimento pode te trazer até mais dor do que consolo. É por isso que a gente precisa lidar com esse conhecimento de uma forma racional, sóbria e começar a trabalhar isso dentro de nós. E entender que o luto, ele não é exclusivo dos encarnados. Desencarnados também sentem luto. A perda não é de quem fica apenas, a perda também é de quem vai. Porque se você sente que perdeu alguém porque alguém foi para o plano espiritual, se essa pessoa que foi para o plano espiritual também tem essa ideia de perda, ela também está sentindo esse luto. E eu vou dizer que para ela está sendo um pouquinho pior. Porque no plano espiritual, as emoções são sempre mais afloradas. As boas, as positivas e também as negativas. Então, se você tem um apego extremo a alguém, se você não consegue lidar com a ausência de alguém aqui no plano material, como deve ser no plano espiritual? E isso é importante a gente refletir, por quê? Porque a gente precisa lidar com isso agora, que nós estamos encarnados. Se eu encarnado não consigo lidar com a perda de alguém, como é que vai funcionar quando for eu desencarnado? Eu preciso trabalhar isso agora. Eu preciso começar a lapidar isso na minha vida agora. Eu preciso começar a trabalhar o desapego, a racionalidade de que as pessoas seguem caminhos diferentes e nem por isso elas, né?
precisam sofrer, eu preciso trabalhar isso agora. Porque se o meu luto ele é intenso o meu luto ele me traz grande sofrimento, eu estando encarnada, quando eu estiver desencarnada, talvez seja pior. Nós falamos muito da forma como os encarnados lidam com o luto, né? Em relação a eles, mas e em relação a quem foi? Como fica para o outro lado? E o meu objetivo não é trazer mais dor a quem está encarnado. Eu não estou querendo colocar aqui o peso da culpa naquele que está encarnado, de eu não posso sofrer porque eu estou prejudicando quem desencarnou. Não é isso. Mas tanto quem está aqui quanto quem foi precisam começar a lidar com essa situação de uma forma mais racional. Fala, Adriana. Ele descansou. Você até falou sobre isso, né? O que significa descanso para o espírito? Olha, sinceramente, a partir do momento que você vai entendendo um pouco mais sobre a questão da vida espiritual, é a última coisa que um desencarnado faz é descansar, né? Depende muito, né? Descansar do quê? Muitas vezes o desencarne é sim um livramento, é sim um descanso, porque às vezes ele está abrindo mão de uma dor física, material. Uma pessoa que muitas vezes está sofrendo aqui na matéria com uma doença, né, que traz muita dor, ele descansou disso. Mas não significa que agora ele vai viver numa nuvenzinha, né? E agora a vida vai ser sombra e água fresca. Porque a gente continua vivo, a gente continua precisando trabalhar os nossos sentimentos, a gente continua precisando colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, a gente continua tendo desafios, tanto no plano, né? Os desafios que a gente tinha na matéria, agora a gente vai ter outros no plano espiritual. E como as emoções, elas são muito mais intensas no plano espiritual do que no plano material, elas são mais vívidas, porque não temos uma matéria para nos limitar, eu vou dizer que talvez o grande descanso que a gente tem é quando a gente reencarna. Nós, né, olhamos a nossa vida material muitas vezes com um peso muito grande de, eu vim para cá para passar por obstáculos, a vida material é difícil. Talvez esse seja o descanso. Talvez o descanso esteja em estar aqui. E o trabalho mais árduo comece quando você desencarna. Porque coisas que você conseguia fingir aqui não vai fingir lá. Se aqui era fácil para você fingir que não estava sofrendo, lá você não vai conseguir fazer isso. Se aqui você conseguia fingir que era uma pessoa, né, elevada, uma pessoa humilde, lá você não vai conseguir fingir isso. Então é muito trabalhoso a vida no plano espiritual. Mas não quer dizer que seja ruim, muito pelo contrário. Ela só vai ter outros desafios. Ela vai ter que lidar com a sua vida de uma outra forma. Ela descansou da dor física material. Ela descansou das questões que a carne impunha a ela, das limitações que a matéria dava a ela. Mas ela continua tendo outros desafios, ela continua tendo que trabalhar tudo isso lá no plano espiritual. Mas eu entendo e eu respeito, e eu acho que é até muito válido essa visão, principalmente quando a pessoa estava, né, passando por uma doença grave, que ela descansou, porque muitas vezes aquela limitação física era algo, né, complexo na vida dela. Mas nós que estamos aqui encarnados, esse descanso, ele só existe de verdade quando nós aprendemos com as limitações que a vida material nos dá. Então, se você enfrentou uma doença grave, uma doença que trazia muita dor, uma doença que trazia muita limitação, e você, ao invés de usar essa doença para crescer, usar essa doença para aprender,
né? Se você usou essa doença para se revoltar ainda mais, eu vou dizer que você não descansou, não. Porque aí você vai ter problemas ainda maiores que você construiu por não ter lidado com essa limitação física de uma forma saudável. E talvez essa doença te acompanhe para o plano espiritual. Porque você passou ela, que era apenas do corpo material, agora ela já é parte do seu corpo perispiritual. Então, você tinha uma doença que você, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem, né, fácil de entender. Eu não conseguia, tinha alguma coisa que eu não conseguia andar. No plano material, eu era uma pessoa que era dependente de todo mundo, eu dependia de uma cadeira de roda, eu não conseguia andar. Ah, ele desencarnou, ele descansou dessa limitação. Se eu me revoltei a vida toda por conta da minha limitação física, se eu fiz a minha vida, né, circular em volta dessa limitação, se tudo se resumia ao fato de que eu não consigo andar, eu continuo não conseguindo andar no plano espiritual. Porque deixou de ser só físico. Então a gente descansa quando a gente resolve. E a gente só resolve quando a gente se abre para aprender. Então, se algo dói agora na matéria, para não continuar doendo, a gente precisa se abrir para aprender com a dor. E isso vale para o luto. Se o luto é intenso aqui na matéria e eu não me abro para aprender com esse luto, eu vou continuar sofrendo com ele, inclusive no plano espiritual. E qual é a diferença? Quando você está encarnado e a pessoa desencarna e você não consegue lidar com essa perda de forma saudável, você pelo menos está encarnado ainda. Se você está desencarnado e não consegue lidar com o luto de uma forma saudável, você vai para onde? Para onde esse sofrimento te levar. Você não tem um corpo material para te limitar. Então, muitas vezes, você vai buscar voltar para ficar próximo daquela pessoa. Muitas vezes, quando alguém desencarna e não consegue lidar com a perda, ela acaba voltando para ficar ao lado daquela pessoa que ela acha que perdeu. Quando ela encontra nessa pessoa encarnada uma sintonia, ou seja, a pessoa encarnada também não está conseguindo lidar bem com esse luto, elas vão ficar juntas. E ambas vão estar sofrendo e alimentando o sofrimento uma da outra. Porque elas estão juntas e ao mesmo tempo não estão. Elas estão juntas, mas não conseguem interagir muitas vezes. Uma está alimentando o sofrimento da outra, se torna um relacionamento tóxico em planos diferentes. Quando o desencarnado não consegue lidar com o luto, retorna buscando ficar próximo daquele que ele acha que perdeu. Mas o encarnado consegue lidar de forma saudável? O desencarnado também vai sofrer. Por quê? Ele não consegue se aproximar mais. O luto não lidado de uma forma saudável, não lidado de uma forma racional, sempre vai trazer mais sofrimento. Então é por isso que a gente precisa falar sobre ele. A gente precisa conversar sobre ele. A gente precisa assumir que dói. A gente precisa dizer sim, tá doendo, tá difícil e principalmente buscar ajuda. Porque não é porque a dor é minha que eu tenho que lidar com ela sozinho. Eu preciso de ajuda. Não para que o outro me julgue ou menospreze a minha dor, mas para que o outro me dê apoio suficiente para eu conseguir aprender a lidar com essa dor. E o outro não precisa ser uma pessoa perfeita. Ela é outra pessoa imperfeita como eu, que também
tem muitas vezes dificuldade de lidar com as suas próprias perdas. Mas o apoio e o amparo, ele é essencial para que eu consiga lidar com a perda. Fala, Adriana. Orações em conjunto ou individualmente influenciam energeticamente o espírito desencarnado e os encarnados. A oração, a primeira pessoa beneficiada por uma oração é aquela que faz. Porque o objetivo da oração é te elevar. Quando você faz uma oração direcionada ao outro, essa oração, sim, ela é benéfica ao outro, mas dentro do que o outro permite. Mas independentemente do outro, a primeira pessoa a ser beneficiada pela oração é você, que faz a oração. O outro, ele vai ser beneficiado quando ele se abrir para isso. Talvez não seja agora, mas vai ser em algum momento. Então, às vezes, você faz oração por alguém e essa pessoa ela está num sofrimento tão intenso, né, desencarnada, por exemplo, que ela, neste momento, ela não está aberta a receber isso. Mas quando ela estiver, ela vai receber. Sua oração não é jogada fora. A sua oração vai fortalecer esse indivíduo quando ele se abrir para esse fortalecimento. O seu carinho, as suas palavras vão chegar até ele. Se não é hoje, vai ser amanhã. Então, a oração ela nunca é em vão, porque primeiro, como eu disse, ela fortalece quem faz. E segundo, no momento oportuno, ela vai fortalecer aquele que recebe. E ela pode ser também uma ferramenta para começar a desconstruir essa muralha que muitas vezes o outro criou em torno de si mesmo. Mas a gente precisa ter em mente que o principal beneficiado pela oração somos nós mesmos. E isso precisa ficar claro porque muitas vezes a gente faz oração para o outro e esquece de orar por si mesmo, né? Eu tinha muito isso, né? Eu achava que era errado eu, na hora de rezar, pedir por mim primeiro. Eu sempre pedia por todo mundo, eu era a última pessoa. Sendo que o principal objetivo de uma oração é me fortalecer, é me auxiliar. Vai chegar o outro na medida das possibilidades. Fala, Adriana. Como, como podemos manter o vínculo amoroso com quem partiu sem aprisioná-lo emocionalmente? É complicado porque nós ainda não aprendemos a amar de uma forma tão sutil. Nosso amor ele ainda é muito materializado, né? O nosso amor precisa de presença, né? Ah, eu amo você, mas eu amo você aqui do meu lado. E nós precisamos começar a lapidar esse amor e entender que eu amar o outro primeiro. Para eu amar o outro não precisa me amar. Isso já é difícil por si só, né? Porque a gente sempre fica esperando, né, a contrapartida. Só que amar é um ato que parte de mim. Ser amado é uma outra história. E eu não preciso ser amado para amar. Da mesma forma que eu não preciso que a pessoa esteja do meu lado. Se uma pessoa vai para a China, você vai continuar amando essa pessoa. Se ela vai para outro plano também. E amar não significa cobrar retorno. Esse é o problema. Nós aprisionamos o outro porque nós achamos que o amor precisa ter um retorno. Eu te amo, então você precisa me amar. Eu te amo, você precisa estar do meu lado. Quando nós começarmos a entender que amor não é isso, o amor vai deixar de ser uma prisão. Tanto uma prisão para o outro, vai deixar de ser uma prisão para o outro, como vai deixar de ser uma prisão para nós. Só que isso é algo que nós ainda precisamos aprender. E nós vamos fazendo isso aos poucos. Então, quando nós nos flagramos nesse amor possessivo, nesse amor doentio, nós precisamos começar a refletir sobre isso.
Quando, né, eu sei que é clichê falar, o amor liberta. É muito clichê isso, mas é verdade. Quando eu amo alguém, o que eu quero para essa pessoa? Que ela seja feliz. E o que é ser feliz para o outro? Será que a gente já perguntou isso? Porque quando a gente fala, eu amo fulano, então eu quero que ele seja feliz. E é para ser feliz tem que ser comigo. Quem foi que disse? Para ser feliz tem que ser do jeito que eu acho que tem que ser. Mas a felicidade não é dele? Então por que que você que está ditando como ele vai ser feliz? Então você tem que contribuir, você tem que fornecer, né, ferramentas para auxiliar o outro a ser feliz, mas entendendo que a felicidade é dele. E a sua felicidade deveria estar relacionada com a sua possibilidade de auxiliá-lo e não de aprisioná-lo a você. Mas ainda é muito difícil para nós entendermos isso. Mas para que nós possamos um dia conseguir entender, nós precisamos hoje, dentro das nossas dificuldades, começar a refletir sobre isso. E ao nos flagrar com o amor possessivo, o amor doentio, tentar trabalhar isso em nós. Respirar fundo, contar até 10, falar assim, ele não me pertence. Não é porque o relacionamento acabou, não é porque ele foi para outro plano que o amor acabou. Por quê? Porque ele não me pertence. Ele continua seguindo a sua jornada e eu continuo amando. E, e é assim que funciona. Mas também precisamos respeitar as nossas limitações e entender que ninguém vai ter esse nível de compreensão do dia para a noite. Fala. Se a saudade é o preço do amor, qual é o ensinamento espiritual que essa frase traz? A saudade não é o preço do amor. A saudade ela é natural, só que a gente precisa também entender o que que é saudade. O que que é saudade? É lembrar com alegria dos momentos que eu tive do lado dessa pessoa? É lembrar dos momentos de felicidade que eu tive com ela? Ou é me prender ao negativo da perda? Porque muitas vezes a gente acha que saudade é o sofrimento. Eu posso sentir saudade e não sofrer. É difícil porque nós ainda não conseguimos enxergar o amor da sua forma mais plena. Nós ainda temos muita dificuldade em lidar com isso, mas é uma coisa que a gente precisa começar a praticar. Quando alguém se vai, por que que eu só fico pensando no que eu perdi? Por que que eu tenho tanta dificuldade de pensar no que eu ganhei? O meu casamento acabou, meu casamento fracassou. Não, ele deu certo até hoje, aí acabou daqui por diante, não funciona mais. Não quer dizer que o amor acabou, não quer dizer que o casamento fracassou, significa só que agora você está trilhando um outro caminho. Por que que eu tenho que pensar no negativo do que eu perdi? Por que que eu não posso pensar no positivo do que eu ganhei? O que eu aprendi nesse tempo que eu tive com a pessoa? Nos momentos alegres que eu tive com ela? Este é o nosso problema, a gente só foca no que é negativo. Fulano desencarnou, eu só consigo pensar que agora ele não está aqui. Mas eu posso sentir a saudade lembrando do que ele me deixou, de aprendizado, de alegria. Quando alguém desencarna, é normal sofrer, é normal sentir saudade, e isso não é aprisionar o outro. A gente sabe que a gente tem que tentar lidar com o luto de uma forma um pouco mais saudável, até para não levar dor a quem desencarnou. Mas isso não significa que eu não vá chorar, isso não significa que eu não vá lembrar. Mas talvez o ideal é que eu trabalhe essas lembranças para tentar lembrar o positivo e não o negativo. É lembrar, olha, ele se foi, eu tô sem ele. Não, é lembrar, olha o que ele me deixou de
aprendizado. Olha o que ele me deixou de momentos alegres, olha o que ele me acrescentou. A gente tem que começar a olhar mais para o positivo, não deixar de enxergar o que existe de negativo na nossa jornada, porque é assim que a gente cresce, mas valorizar um pouco mais o que é positivo na nossa vida. Fala, Adriano. Guardar objetos da pessoa falecida é carinho ou apego? Como equilibrar amor e liberdade espiritual? Qual o Tudo, tempo certo para se livrar desses pertences? tudo depende. Esse objeto é uma lembrança agradável daquela pessoa? É algo que você olha para o objeto e fala assim: nossa, quantas vezes a gente leu esse livro junto? Quantas vezes a gente riu, né? Assistindo esse filme? Nossa, quantas vezes ela usou essa roupa e a gente se divertiu? Lembrar das coisas positivas, isso é bom. E não tem, isso não é ruim. Agora, quando você faz daquele objeto a razão da sua vida, quando esse objeto é uma extensão da pessoa, se você perder esse objeto, a sua vida acaba de novo. É como se você tivesse de novo perdendo a pessoa. Aí nós temos um problema. Quando você cria neste objeto a razão, porque qual é o problema? É que muitas vezes a gente não tem o nível de compreensão para lidar com a perda. Então a gente acaba substituindo. É igual vício, né? Eu tenho o vício do cigarro. Não consigo me livrar do vício do cigarro, mas eu sei que fumar faz mal. Então agora eu vou chupar bala. Eu troquei um vício pelo outro. Pode fazer menos mal, mas ainda assim eu troquei um vício pelo outro. Eu não lidei com o vício. Quando alguém vai embora e eu não consigo lidar com a perda dessa pessoa e eu transfiro tudo, todo o amor que eu tenho para essa pessoa por um objeto, eu continuei de novo apegado do mesmo jeito, só que agora é o objeto. E aquele objeto significa tudo. Se eu perder esse objeto, vai ser um novo desencarne da pessoa. Isso é um problema. Então, lidar com os objetos como uma forma de lembrar da pessoa, né, de uma forma que você lembra com alegria dos momentos bons, isso é saudável. E eu nem vou dizer que existe um tempo para você desapegar disso, porque isso vai depender de você. Agora, quando esse objeto te traz dor, isso é um problema. É a mesma coisa da sepultura. Quando você visita alguém num cemitério, tá lá, conversa com a pessoa, conta para ela, né, o que aconteceu na sua vida, enxerga aquela sepultura como um símbolo, né, de lembrança dessa pessoa. Não tem nada de errado você visitar o cemitério. Agora, quando você vai lá e aquela sepultura é um símbolo de dor, de desespero, de sofrimento, aí é complicado. Porque é como se toda vez que você fosse lá, você de novo tivesse revivendo o desencarne da pessoa e não a vida dela. O luto deveria ser mais a celebração da vida do que a tristeza da morte. Muitas culturas, a gente acha até estranho quando muitas culturas, num momento de desencarne, eles fazem festa. Existem algumas culturas que o desencarne é um momento de festa. Mas não é porque tá doendo menos. É porque naquele momento eles estão celebrando a vida daquela pessoa. E isso é muito, muito útil. Isso é muito, muito benéfico. É você celebrar a vida, os momentos felizes que teve com ela e que ainda vão existir. É de novo focar no positivo e tentar focar menos no negativo. Ah, Adriana. Só faz uma consideração, por exemplo, você falou sobre objetos, né? Mas quando a pessoa, ela faz, por exemplo, do quarto daquela pessoa que desencarnou um templo, ali ela não está sofrendo, por exemplo, mas ela não desfaz de nada. Isso é saudável?
Eu não vou dizer que é saudável, mas muitas vezes a pessoa precisa disso por um tempo. E você forçar ela a desapegar disso é crueldade. Então, existem casos, por exemplo, em que, óbvio que super bem intencionados, mas a pessoa entende que ficar mantendo o quarto daquele que desencarnou não faz bem, aí vai lá pelas costas do outro, vai lá e desfaz de tudo, doa tudo. Isso é crueldade. Porque a pessoa ela tem que desapegar por ela. Você não pode forçar o desapego de alguém. Você pode auxiliar essa pessoa. Vamos doar isso aqui. Vamos repensar se está sendo saudável você toda hora entrar nesse quarto e ficar revivendo essa dor. Isso é conversado, porque cada um tem o seu tempo. Agora, você querer forçar isso, né, tirando aquilo, né, que para ela é um consolo, isso é crueldade. É de novo você não está entendendo o tempo do outro, o luto do outro. Precisamos entender que o desencarnado também sofre. E se você se apega a um objeto, a um cômodo, colocando ali toda a sua dor, se o desencarnado também não consegue lidar com o seu desencarne de uma forma saudável, se o desencarnado também não consegue lidar com esse afastamento de uma forma saudável, ele também pode acabar fazendo isso. E ele realmente também se apegar a um objeto. Nós temos o livro dos espíritos e no livro dos médios nós temos essa explicação de que sim, desencarnados podem se apegar a objetos e a locais. Quando para eles não conseguem é, desvincular o que é matéria do que é espírito, e eles acreditam que precisam estar ali, eles acreditam que aquilo pertence a eles. Então, a dor e o apego a objetos, a locais, a cômodos, vem tanto do plano espiritual quanto do plano material. E nós precisamos lidar com isso, mas no nosso tempo. Então, eu não vou dizer quanto tempo alguém tem que guardar um objeto ou não. Ah, é 1 ano? 2 anos? Só a pessoa vai saber. É óbvio que a gente entende que quando você se apega a esses objetos, isso te traz dor e sofrimento. Você para um momento todo dia para ir lá abraçar a roupa da pessoa que desencarnou e chorar e sofrer com isso. Isso precisa ser trabalhado e muitas vezes precisa de apoio. Você vai precisar de apoio terapêutico, psicológico, espiritual, vai depender muito de cada um. Mas não dá para eu dizer quando a pessoa tem que abrir mão. Porque às vezes a pessoa abre mão com um dia, às vezes a pessoa vai precisar de 10 anos, mas ela vai precisar do tempo dela. E cada um vai encarar isso de uma forma. Algumas pessoas se apegam, por exemplo, ao corpo, né? Não é, a gente nem pode entrar nesse tema hoje, até porque a gente não tem tempo, mas a questão da doação de órgãos é um problema muito sério para alguns. Não, você não vai doar os órgãos do fulano porque é do fulano, mas eu preciso respeitar o indivíduo que pensa assim. Por mais que na sua cabeça não faça sentido nenhum alguém guardar as roupas de alguém que desencarnou, para ele faz sentido. E eu preciso, no mínimo, respeitar isso. Respeitar o luto do outro, dando meu apoio, tentando ao máximo trazer esclarecimento para que ele possa lidar com isso e abrir mão, né, desse apego o mais rápido possível, mas com respeito. E voltando para a gente finalizar, né, voltando para a questão, né, do livro, isso fica claro aqui. Porque por mais que a mãe do Henrique ela consiga se amparar, né, nas lembranças que ela tinha do filho, nos conselhos que o filho dava a ela, porque ele tinha um nível de esclarecimento muito maior do que ambos. Por mais que ela consiga lidar com o desencarne de uma forma mais resiliente, ela também começa a aprender a respeitar o luto do marido que não consegue fazer o mesmo. Então, além de nós precisarmos, né, em resumo do que a gente conversou hoje, aprender a lidar com o nosso próprio luto,
tentar lidar com as nossas perdas de uma forma mais saudável, entendendo que não são perdas, porque basicamente, praticamente nada, né, é nosso, a não ser aquilo que a gente constrói dentro de nós mesmos. Nós também precisamos respeitar o luto alheio, entendendo que cada um de nós tem o seu tempo, mas que quando contamos com o apoio daqueles que caminham conosco, esse tempo pode ser menor. Então, quando o luto a pessoa em luto, ela tem um apoio daqueles que estão à sua volta, um apoio respeitoso, esse tempo de luto tende a ser menor. Então, que nós possamos, né, trabalhar o nosso luto, pedir ajuda quando, né, estivermos lidando com esse luto, mas também nos colocar à disposição para auxiliar de forma respeitosa aqueles que estão em luto, seja por um desencarne, seja por uma perda material, seja por um fim de um relacionamento, seja pelo que for. Espero ter contribuído. Se não tem mais perguntas, se não tem, né, nenhuma, né, outra colocação, eu vou encerrar. Agradeço a todos que participaram com as perguntas, que ouviram, e que a gente possa entender que, por mais que às vezes numa palestra seja trazido que é ideal ser feito, a gente precisa entender que nós ainda não conseguimos agir com perfeição, e é normal que nós caiamos nesse processo. Então, vamos entender que a gente vai sofrer, que a gente tem apegos e que nós somos seres ainda limitados, mas que isso não significa que a gente não possa, em algum momento, né, com o nosso esforço, alcançar, né, esse nível de compreensão maior. Então, ninguém aqui está cobrando que você haja de uma forma X ou Y. Essa conversa só serve para que a gente possa assumir a nossa responsabilidade nesse processo de reforma íntima, de lapidação, né? Porque, como o próprio título coloca do livro, a gente está buscando essa liberdade, que vem do perdão, mas vem também do desapego, vem da compreensão, vem da nossa lapidação. Fazer a nossa oração para a gente encerrar. Mestre Jesus, que cada um de nós consiga refletir sobre tudo, não só tudo que ouvimos e conversamos hoje, mas sobre tudo o que vivenciamos na nossa vida, em cada segundo das nossas vidas. Que nós consigamos enxergar a dor como uma ferramenta de aprendizado, enxergar a alegria como uma ferramenta também de aprendizado. Que nós entendamos que não crescemos apenas pela dor e que precisamos valorizar as nossas conquistas e aproveitar cada momento de felicidade, entendendo que também é nela que nós crescemos. Obrigada, mestre, que assim seja.